Fala primeiro. Estou mandando um vídeo aula para vocês tirarem as dúvidas aí, ok? Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o assunto de funções, ainda essa parte básica, antes de começarmos o assunto referente à função do primeiro grau, ok? Vamos ver hoje função par e função ímpar, diferenciar uma da outra e saber exatamente o que é a função par e a função ímpar, ok? Acompanhe comigo aqui, ó. Olha só. Função par diz o seguinte, ó, f é uma função par se acontecer isso daqui, ó, f de x é igual a f de menos x, ok? Vamos no exemplo aqui embaixo, ó, depois eu vejo esse item 2 aqui. Vamos ver o exemplo aqui embaixo. Ó. Nós temos o seguinte, função reais em reais, só para lembrar, né? Aqui nós temos o nosso domínio e aqui está o nosso contradomínio, beleza? Tal que f de x é igual a x ao quadrado. Então, está aqui a lei matemática que rege essa função aqui. Então, nós temos o seguinte, ó, nós temos que f de x é exatamente x ao quadrado. Isso que está dizendo aqui. Agora, se nós fizermos o seguinte, trocarmos o sinal do elemento que vai aqui, ó, ou seja, vamos calcular f de menos o x. Olha o que acontece. Nós vamos ter que substituir, então, no lugar do x, nós vamos colocar menos o x. Então, ficará menos o x elevado ao quadrado. Isso aqui é quanto? Ó? Um número negativo elevado ao expoente par, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar simplesmente x ao quadrado. Tá? Reparem que f de menos x ficou exatamente igual a x ao quadrado, que é a mesma coisa que a função inicial, ou seja, f de x. O que nós concluímos com isso daqui, pessoal? Concluímos o seguinte, ó. Concluímos que f de x, já que é x ao quadrado, ficou exatamente igual a f de menos x. Dessa forma, a condição para que a função seja par, ela foi satisfeita. F de x igual a f de menos x, isso caracteriza, pessoal, uma função par. Vamos escrever aqui, ó, função par. Beleza? Querem ver um exemplo numérico? Olha só, f de 2, por exemplo, nessa função é 2 ao quadrado, o resultado é 4. Agora, f de menos o 2, isso aqui será o menos o 2, todo ele elevado ao quadrado, e o resultado é menos 2 ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, o resultado é 4 também. Ou seja, pessoal, repare o seguinte, o f de 2, o resultado deu 4, e f de menos 2, o resultado deu 4 também. Ou seja, f de 2 é igual a f de menos 2. Como a gente viu, ó, f de x é igual a f de menos x. Isso daí, gente, é o que basta, tá? Para todo domínio, para qualquer x que você pegar, o f de x for exatamente igual a f de menos x, essa função, sim, é uma função par. Beleza? Agora, olha esse item aqui que a gente pulou no começo. Diz o seguinte, ó, o gráfico de f é simétrico em relação ao eixo y. Ferreto, explica um pouco melhor isso daí? Claro, meu amigo, olha só. Vamos desenhar aqui, ó, mais ou menos o gráfico, tá? Vamos colocar aqui o eixo das ordenadas, que é o eixo y, e na horizontal vamos colocar aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, tá? A gente vai ver mais tarde que na função do segundo grau, por exemplo, essa daqui, ó, nós temos a representação de uma parábola. E o que acontece aqui, ó, essa parábola mais ou menos, ela é assim, ó. Ela vem aqui assim, e aí ela vai lá para mais infinito de novo. Esse é o gráfico, então, dessa função x ao quadrado. Olha só, a gente calculou o f de 2, vamos colocar mais ou menos aqui assim, ó, o valor 2, e vamos colocar mais ou menos aqui assim o f de menos 2, que foram os dois valores que nós utilizamos aqui. O f de 2, o resultado deu 4. Então, olha aqui, ó, jogando aqui assim, mais ou menos chegamos a esse valor aqui, ó. F de 2, o resultado é 4. Só que f de menos 2, o resultado é 4 também. Então, f de menos 2, ó, colocando aqui no gráfico, chegamos ali também.
Pessoal, repare o seguinte, o 2 e o menos 2, eles são valores simétricos ou opostos, que é a mesma coisa, tá? Esses dois valores, eles obtiveram a mesma imagem. Reparem que a imagem, tanto do 2 quanto do menos 2, o valor da imagem é 4. E isso vale para todo o eixo x, tá? Você pega um valor 10, o simétrico dele é menos 10. Tu pode ter certeza que na função par, eles vão ter a mesma imagem, ok? Então aqui, ó, tanto menos 2 quanto 2, a imagem aqui, ó, foi o valor 4, beleza? Pessoal, efetivamente, é imaginar o eixo y aqui, ó, como sendo um espelho. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui, ó, é como se fosse um espelho. O que eu quero dizer com isso? O eixo y sendo espelho, o gráfico que está localizado exatamente à direita dele é o mesmo gráfico que está localizado à esquerda, ou seja, é um espelho, acontece ali ó, um espelhamento em relação ao gráfico. Esse tipo de gráfico, onde tem o eixo y como sendo o eixo de simetria, esse gráfico caracteriza uma função par. Ok, pessoal? Então, algebricamente, a função par é determinada por f de x igual a f de menos x. E graficamente, ela é determinada por essa simetria em relação ao eixo y. Ok? Vamos continuar aqui, ó, e vamos ver acerca da função ímpar. Vamos descer um pouquinho, até aqui assim tá bom. Vamos ver o que ela diz aqui. Ó. No primeiro item diz assim, ó, f é uma função ímpar se acontecer de f de x ser igual a menos f de menos x. Ferreto, não é a mesma coisa ali, ó. Pessoal, olha aqui, ó. Tem esse sinal negativo aqui, ó, que difere a função par da função ímpar. Ok? Acompanhe o seguinte aqui, ó. Exemplo, função de R em R, então domínio reais contra domínio reais, tal que f de x é igual a x ao cubo. Bom, nós temos o seguinte, ó. Ele está dizendo na função que a função f de x é igual a x ao cubo. Então, o que a gente faz? Para testar a paridade, troca o sinal desse elemento aqui. Ó. Nós vamos ter, então, f de menos x é igual a menos o x, troca, então, aqui por menos x, elevado a quanto? A 3. Repare o seguinte, ó, nós temos um valor negativo agora, elevado a um expoente ímpar, ok? Então, se o número negativo estiver elevado ao expoente ímpar, resultado negativo. Agora, se esse número negativo estiver elevado ao expoente par, o resultado fica positivo, ok? Então, aqui, ó, número negativo elevado ao expoente ímpar, isso aqui continua negativo, x ao cubo, nós temos aqui x ao cubo. Repare, então, que f de menos x, o resultado ficou menos x ao cubo, enquanto que f de x, o resultado é x ao cubo. O que a gente conclui aqui, pessoal? Concluímos que f de x é exatamente igual a f de menos x, a não ser o sinal de negativo na frente. Tá vendo? Ó, aqui é positivo, ali é negativo. Então, colocamos negativo aqui. Ó. E isso daqui ó, é exatamente o que a gente tem na definição aqui. Ó. F é uma função ímpar se f de x é igual a menos f de menos x. É o que aconteceu aqui, então isso aqui caracteriza uma função, escreve lá, função ímpar. Beleza? Pegando um valor numérico, só para você ver aqui, ó. Por exemplo, f de 2, isso aqui é igual a 2 elevado ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, o resultado é 8. Agora, f de menos 2, isso aqui será o menos 2 elevado ao cubo, isso aqui é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, o resultado é menos 8. Então, repare, ó, um valor foi 8 positivo e o outro valor foi 8 negativo. Ferreto, em relação ao gráfico, está aqui, ó, pessoal. Ó. O gráfico de f é simétrico em relação à origem. Olha só, antes da função par, nós tínhamos o gráfico sendo simétrico em relação ao eixo y, o eixo das ordenadas. Aqui nós temos o gráfico sendo simétrico em relação à origem. Ferreto explica isso aqui. Olha aqui, meu amigo, olha só. Vamos colocar aqui assim o eixo y, mais ou menos aqui assim. Tá, o eixo das ordenadas, e vamos colocar aqui assim ó, o eixo x, o eixo das abscissas. Esse gráfico ele é mais ou menos assim, ó. Ele veio aqui,
aí ele vem aqui embaixo e vai lá para baixo. Beleza? Olha só, por exemplo, nós calculamos o f de 2, vamos supor que o 2 esteja aqui assim, ó. O resultado de f de 2, quanto é que deu mesmo? Ó? F de 2, o resultado deu 8. Então, o 8 mais ou menos aqui assim. Se aqui está o 2, mais ou menos por aqui assim, ó, nós temos o menos 2. Então, jogando aqui no gráfico, nós vamos obter a imagem do menos 2 como sendo aqui assim o valor menos 8. Repare o seguinte, ó, antes na função par, valores de x que tinham sinais contrários, ou seja, que eram simétricos, o que acontecia com a imagem? As imagens eram iguais. Não é isso que a gente viu? Agora, valores de x aqui na função ímpar, valores de x que são simétricos, ou seja, opostos, o que acontece com a imagem? Tem sinais contrários, ou seja, as imagens também são simétricas. Ou seja, valores de x simétricos, imagens também simétricas. Isso é o que acontece graficamente na função ímpar. Pessoal, ó, aqui está a origem do sistema cartesiano. Se eu pegar um ponto aqui em cima, o simétrico dele em relação à origem é só vir caminhando até aqui assim, ó, e caminhar a mesma distância. Está ali ele. Ó. O simétrico desse ponto aqui, ó, em relação à origem, caminhando até aqui, chegamos àquele outro lado, está ali ele no gráfico. Então, pessoal, o que aconteceu é o seguinte, ó, na função par, o eixo y é o eixo de simetria. Ali nós temos o espelho da nossa função, do nosso gráfico. Aqui, a origem é como se fosse o espelho. E os pontos do gráfico, eles são espelhados em relação à origem, ok? Vamos descer um pouquinho e vamos ver isso daqui, ó. Olha só. Observação. Existem funções que não são pares nem ímpares. Então, pessoal, é o seguinte, ó, não tem aquela história assim, ó, essa função é par ou ímpar? Ela pode ser par, ela pode ser uma função ímpar, mas pode ser que ela não seja nem par e nem ímpar. Reparem nesse exemplo aqui, ó. Temos aqui a função domínio reais contra domínio reais, tal que f de x é igual a 2x menos 1. Como é que a gente faz mesmo? Fazendo o seguinte, ó. Vamos trocar aqui, ó, o x por menos x e ver o que acontece, ó. F de menos x será quanto? 2, que multiplica agora o menos o x e temos o menos 1. O resultado disso aqui será quanto? 2 vezes o menos x, menos 2x, e temos ali o menos 1. Reparem, então, que f de menos x, o resultado deu menos 2x menos 1. E f de x é 2x menos 1. Não é a mesma coisa, então claramente não é uma função par. Agora isso aqui, será que é uma função ímpar? Repare o seguinte, ó, isso daqui é f de x. Para ser uma função ímpar, deve ser igual a menos f de menos x. É isso que a gente viu, né? Agora, esse menos que está aqui, ó, colocamos aqui, e f de menos x, quanto é que é? É isso aqui, ó. F de menos x é menos 2x menos 1. Então, abre parênteses aqui, ó, menos o 2x menos 1, fecha o parênteses. Quanto é que vai dar isso aqui, ó? O sinal negativo na frente do parênteses troca o sinal de tudo. Então, vai ficar menos com menos, vai ficar mais 2x, e menos com menos vai ficar mais 1. E eu te pergunto, 2x mais 1 é igual a 2x menos 1? Claro que não. Então, isso aqui também não é uma função ímpar, tá? A gente poderia fazer o seguinte, ó. Por exemplo, ó, quanto é que dá f de 2? F de 2 vai ser 2 vezes o 2 menos 1. 2 vezes 2 dá 4, com menos 1, 3. Agora, quanto é que dá f de menos 2? Teria que dar quanto aqui? Teria que dar 3 ou menos 3. Se desse 3, seria uma função par. Se der menos 3, é uma função ímpar. Então, olha só, menos 2 no lugar do x vai ficar, então, 2 que multiplica o menos o 2, e nós temos o menos 1. 2 vezes o menos 2 dá menos 4, com menos 1 dá menos 5. São resultados aqui, ó, completamente diferentes, nem iguais, nem simétricos. Isso, então, faz com que essa função não seja nem par e nem ímpar. Beleza, pessoal? Vamos descer aqui, ó, e vamos ver alguns exemplos bem rapidinho para você ficar craque nisso daqui, meu amigo. Olha só. O item A diz assim, ó, é uma função de reais em reais,
tal que f de x é igual a x mais 1 sobre 2. Aqui, pessoal, um resultado numérico já vai fazer a gente tirar uma conclusão. Ó. Por exemplo, f de 2 dá quanto? Fica 2 mais 1, isso aqui dá 3, dividido por 2, beleza? E f de menos 2, isso aqui dá quanto? Menos 2 com mais 1, isso daqui dá menos 1, dividido por 2. Repare, ó, não ficou nem igual para ser uma função par e nem sinais contrários para ser uma função ímpar. Então, isso aqui ó, não é par nem ímpar. Ok? Pessoal, muitas vezes dá para fazer o que a gente fez aqui. Ó. Eu joguei ali o f de 2 e o f de menos 2 e deu para ver claramente que não são nem valores iguais e nem valores com sinais contrários. Isso já caracteriza, já basta para dizer que a função não é nem função par e nem função ímpar. Ok? Vamos continuar aqui. Ó. Letra B. Função de reais em reais, tal que f de x é igual a x na 4. Vamos fazer o seguinte, ó. F de menos x. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó? F de menos x será o menos o x elevado ao expoente 4. Então, f de menos x, isso dá quanto? Negativo elevado ao expoente par fica positivo. X elevado na 4, x na 4. Então, claramente, dá para perceber o que aqui, gente? Que f de menos x, que deu x na 4, é exatamente igual a f de x. Isso caracteriza o quê? Uma função, vamos escrever aqui, ó, uma função par, beleza? Aí você deve estar se perguntando assim, ó, mas Ferreto, por que você não fez igual ao item A, colocou um número ali? Pessoal, aquele número que a gente colocou no item A é só para ter certeza que a função não é nem par e nem ímpar. Chegamos à conclusão lá que um resultado deu 3 meios e outro resultado deu menos 1 meio. Isso não dá a menor condição de ser função par ou função ímpar. Agora aqui, para a gente ver se a função é par ou ímpar, o que a gente faz? Ali a gente tinha mais ou menos uma ideia de que aquilo ali poderia ser uma função par. Então, o que você faz? Você não joga um valor ali. Você joga o valor do x e do menos x. E repara se o resultado deu igual ou deu sinais contrários. Ok? Se deu igual, função par. Sinais contrários, função ímpar. Beleza? Vamos para o item C aqui. Ó. Temos o seguinte. Aqui nós temos uma função de reais não nulos em reais. Vamos começar por isso aqui. Ó. Ferreto, por que R asterisco? Olha a fórmula aqui, gente. Nós temos um denominador valendo x. O que acontece no denominador? Ele não pode ser zero. Por isso, o valor do x aqui ó, nunca poderá ser zero. E a gente, então, tem no nosso domínio todos os valores reais, menos o zero. Agora, se f de x é igual a 1 sobre x, quanto é que dá f de menos x? Isso aqui será igual a 1 sobre menos x. Vamos lembrar uma coisa aqui na matemática básica? Olha só. 1 sobre menos x é a mesma coisa que menos 1 sobre x, que é a mesma coisa que menos 1 sobre x. O que eu quero dizer para você? Ó? Quer dizer o seguinte, que esse sinal negativo pode estar ali embaixo, pode estar aqui em cima, pode estar no meio. Isso aqui tudo é a mesma coisa, tá? Então, isso aqui concorda comigo que é a mesma coisa que menos 1 sobre x? Dessa forma, f de menos x deu menos 1 sobre x e f de x deu 1 sobre x. O que acontece? São sinais contrários apenas, isso caracteriza uma função, vamos escrever lá, ó, função ímpar. Beleza? Vamos para o item D aqui, ó, ver graficamente isso aqui. Nós temos o gráfico aqui, ó. Repare o seguinte, o eixo y está aqui assim, ó. Primeira coisa, não existe uma simetria em relação a ele, então não é uma função par. Aqui está a origem, não existe uma simetria em relação à origem, então não é uma função ímpar. Então aqui nós temos um caso que a função não é nem par e nem ímpar, ok? Vamos continuar. Aqui no item E, olha só, nós temos aqui ó, o eixo y
Repare o seguinte, ó, não existe uma simetria em relação ao eixo y, ó, porque esse ponto aqui não tem nada do lado de cá. Então, isso aqui não é uma função par. Agora, repare o seguinte, ó, em relação à origem, nós temos esse ponto aqui, por exemplo, ó, que está aqui, e nós temos um pontinho aqui, ó, que também está aqui. Existe, ó, uma simetria em relação à origem. Por exemplo, esse ponto aqui, ele estaria lá embaixo. Vai dar sempre sobre o gráfico, então isso aqui caracteriza uma função ímpar. Ok? Vamos à letra F, olha só. Aqui nós temos o eixo y. Repara que esse gráfico ele é totalmente simétrico em relação ao eixo y. Olha só, valores de x que são simétricos, eles possuem exatamente a mesma imagem. Olha ali, ó. Tá vendo? Isso acontece também para o -1 e para o 1, que chegam na mesma imagem em 1. Pessoal, então é isso aí. Acabamos de ver aqui função par e função ímpar. Na próxima aula, o assunto é análise de gráficos, muito cobrado no Enem. Ok? Se você gostou da aula, clica ali em gostei e tenha ótimos estudos. Um abraço e até a próxima.